Olá, você já passou por essa situação de configurar uma lista suspensa e, do nada, ela começar a ficar bagunçada, ter algumas informações, por exemplo, aqui, como cabeçalho de outros itens, valores bagunçados, ou pior, alguém acidentalmente alterar aqui as informações? Sendo que a lista suspensa é justamente para isso, para evitar esses tipos de erro. Então, hoje eu vou mostrar como nós podemos utilizar intervalo nomeado para corrigir um problema que muitos iniciantes cometem quando se trata de validação de dados. Neste exemplo aqui, eu tenho as etapas e, acidentalmente, outra pessoa veio e colocou as informações aqui. Como podemos resolver? É nisso que eu vou te ajudar. Então, bora para o vídeo. Mas primeiro, vamos apagar aqui as informações para que eu possa mostrar como eu fiz. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos vir aqui na nossa aba de configuração e vamos criar o nosso intervalo nomeado. Como fazemos? Simples, vou selecionar aqui o intervalo que eu quero nomear. Vamos vir no menu Dados e aqui vamos marcar essa opção, ó, Intervalos nomeados. Quando eu clicar nela, ele vai me abrir essa janela de edição, onde eu tenho que configurar agora aqui o nome. No caso, eu vou colocar etapas, e aqui ele já está mostrando o intervalo corretamente, e vou clicar em concluído. Pronto, nós já temos agora a nossa etapa concluída. Vamos voltar aqui no nosso projeto, e aqui, com o intervalo selecionado, vou fechar essa aba, vamos vir em Dados e selecionar a opção Validação de dados. Pronto, ele vai me abrir novamente a regra de validação. Vamos criar uma nova regra. Aqui, em Critérios, nós vamos selecionar essa opção, ó, Menu suspenso de um intervalo, certo? Vou selecionar e aqui nós já podemos utilizar o intervalo nomeado. Lembra que nós colocamos como etapas? Então, eu vou colocar aqui, ó, igual etapas. Vou dar um Tab e pronto. Veja que ele já carregou as informações que eu tenho configurada naquele intervalo. Então, agora é só dar um concluir. Vou fechar a minha janela e note que agora eu já tenho as informações corretamente. Aí você vai perguntar para mim, tá, e se eu precisar incluir uma nova informação, como funciona? Aí que vem o pulo do gato. Se nós voltarmos aqui em configuração, você observou que eu deixei aqui, ó, uma linha em branco? Por quê? Porque agora eu posso clicar com o botão direito e colocar inserir uma linha acima. E aqui eu consigo colocar, por exemplo, encerramento. E aí eu vou colocar, por exemplo, vai ser 4 horas. Então, deixando essa linha em branco, nós conseguimos utilizar desse artifício de inserir uma linha. E ele se mantém no mesmo intervalo. Vamos ver? Vou vir aqui em Projetos, vou clicar aqui e note que eu já tenho a informação de encerramento. Então, dessa forma, nós conseguimos trabalhar com essas informações da lista suspensa de forma automática. E toda vez que eu precisar incluir essa informação, é só incluir lá. Tá, e se aqui agora eu quiser incluir um outro intervalo? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, situação. Vou selecionar aqui, vamos colocar essa cor. Aqui em fonte vamos colocar branco. E aqui em bordas, vamos selecionar a mesma cor e vamos colocar aqui, ó, borda superior, borda inferior, borda lateral e bordas horizontais. Então, vamos imaginar que aqui eu queira colocar agora a situação. Posso fazer da mesma forma. Vamos vir aqui em configuração, vou selecionar apenas o intervalo. Essa é uma dica boa, porque às vezes as pessoas pegam e selecionam também o rótulo, mas nesse caso, nós devemos selecionar apenas o intervalo. Mais uma vez, vamos vir em Dados, Intervalo nomeado e vamos colocar como situações. Pronto. Agora eu vou clicar em concluído e veja que eu tenho os dois intervalos nomeados. Mais uma vez, vamos selecionar aqui o meu intervalo, vou fechar aqui a janela, vamos vir em inserir e vamos selecionar aqui, ó, lista suspensa. Ele vai cair da mesma janela que nós criamos lá na regra de validação. Aqui vou selecionar um intervalo de menu suspenso e vou colocar aqui igual situações. Vamos dar um Tab e mais uma vez ele trouxe a informação. Posso configurar do jeito que eu desejar. E assim nós vamos personalizando esse nosso intervalo. Vou dar um concluir, vamos fechar a janela e aqui nós já podemos selecionar esse intervalo. Só vou clicar aqui e redimensionar para nós enxergarmos toda a situação. E hoje vimos como nós podemos utilizar aqui o intervalo nomeado, baseado no intervalo que pode ser dinâmico, ou seja, eu vou alterando, ou caso eu já tenha um intervalo fixo que não vai se alterar, eu já posso selecionar todo esse intervalo. Gostou desse conteúdo? Então não esqueça de dar um like, se inscrever no canal para receber mais informações sobre o Google Planilhas
e te encontro no próximo vídeo.